E aí, galera, aos amantes de esporte a motor, aos amantes de muita potência, de coisas que andam rápido, vamos falar um pouquinho hoje sobre Supercharger e Turbocharger. As diferenças, as partes boas, as partes ruins, o que tem de... Na verdade, partes ruins entre aspas, porque de um para outro tem algumas diferenças. Eu vou tentar falar só sobre as diferenças e o que tem de legal. A gente tem um jet ski aqui, na verdade a gente tem mais dois lá fora, Supercharger também, só que o sistema daqueles são diferentes. Esse aqui é um Sea-Doo, tá? 255, são 255 cavalos, um motor 1.4 Supercharger. Esse tipo de motor dá pra você, não sei se vai dar pra ver muito bem, esse é um motor 3 cilindros, tá? O Supercharger fica aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver legal, porque ele já tá montado. Eu vou tentar colocar algumas fotos depois. Enfim, esse sistema de Supercharger, ele funciona direto com engrenagens, tá? Então ele tem como se fosse só a parte fria da turbina, para quem conhece uma turbina, um turbocharger. Então ele tem só a parte fria e um eixo na parte traseira ligado direto lá no virabrequim com engrenagem, tá? No caso dos outros jet skis, são aqueles difuso. Para quem conhece os antigos que a gente chamava de blower, que eram dos que ainda se usa aqui muito, dos V8 de arrancada, enfim. Então, para quem conhece os blowers, sistema blower antigo, e é acionado por correia também o deles. Mas o princípio é o mesmo, é injetar ar lá para dentro. Então, a ideia de um motor com alta performance, a princípio, é aumentar o volume de ar na câmara de combustão. Então, quanto mais ar eu mandar lá para dentro, mais eficiência eu vou ter que mandar mais combustível, óbvio, mas enfim, eu consigo fazer uma mistura um pouco mais consistente, digamos assim, e que te gera mais potência, te gera um poder maior de explosão e uma potência maior. Sendo assim, alguns motores a gente tem que acrescentar peças mais resistentes, por conta de toda essa força a mais que é exercida. Antigamente só se tinha motores aspirados, que a gente chama aspirado, todos os motores que não são superalimentados com turbocharger ou supercharger. Então os motores aspirados, ele tem a limitação que em algum certo momento não tem mais ar para entrar. Então ele vai parar ali e ali ele não vai subir mais. E aí a gente acrescenta o turbo, que é o que vai aumentar o volume de ar. Quais são as diferenças entre o Supercharger e o Turbocharger? O Turbocharger, ele é alimentado basicamente pelos gases do escapamento. Então eu tenho duas partes da turbina, uma parte que é ligada no escapamento e uma parte onde vai admitir o ar, comprimir e mandar para dentro da câmara de combustão. No Turbocharger, qual que é a vantagem, né? A gente reaproveita, digamos assim, o gás do escapamento para gerar energia para a turbina virar. Então ele assopra na turbina, é um catavento, chamamos assim, um catavento, vai? E ele pega o gás do escapamento, assopra na hélice, faz ela virar, e no mesmo eixo temos a outra hélice, que é a que admite o ar para mandar para dentro do motor. Nesse sistema, como a gente limita a pressão dele? A gente limita fazendo um bypass, um vazamento do escapamento. Então todo o gás que é injetado para dentro dessa hélice, a gente desvia ele um pouco, e assim a gente limita a rotação da turbina. Então você determinou lá uma pressão, 2 bares de pressão, por exemplo, não importa. E aí você tem uma válvula, quando chegar a essa pressão, ele vai abrir, ele vai apertar um diafragma, abrir essa válvula para mandar
o gás para fora da turbina e assim limitando a rotação dela. Ela vai chegar a uma rotação, ela não vai mais, então ela não sobe mais de pressão, ela para ali. Quando você quer mais pressão, o que você faz? Você aumenta o tempo dessa válvula fechada. Então você mantém ela fechada por mais tempo. Se você fechar ela totalmente, aquela turbina que você está usando, ela vai gerar o máximo de pressão que ela pode. Cada uma vai gerar um tipo de pressão, uma quantidade de pressão, dependendo do tamanho e dependendo do motor que você tem também. Gerando mais pressão, óbvio, eu vou gerar mais saída de gás de escapamento, mais velocidade na turbina e mais ar para dentro da câmara de combustão. Isso é um ciclo que se mantém o tempo todo. Mas eu causo uma certa restrição no escapamento, então você tem que achar uns ajustes, a turbina que ficaria legal para o tipo de motor que você está usando, para que isso seja eficiente. Gera muito calor, mas a maior vantagem, na minha opinião, entre o Supercharger e o Turbocharger é o controle de pressão. Então o controle de pressão é melhor no sistema do Turbocharger. No Supercharger, ele é ligado por uma correia ou por engrenagem, no caso desse tipo de motor aqui, por exemplo. Qual é o problema? O problema é que quanto maior a rotação eu tiver, mais essa turbina, esse compressor vai virar. Quanto mais ele virar, mais pressão eu gero. Então o motor aumenta a rotação, aumenta a pressão junto e ele vai aumentando. A maneira que você teria de regular isso é se você fizer algum sistema como esse, tem algumas arruelas que elas patinam para limitar um pouco a pressão, ou você fazer na linha de pressão uma válvula blow-off, e onde você deixaria vazar um pouco de pressão para limitar, mas é um pouco mais complicado. Normalmente não tem esse tipo de válvula nesses motores, então ele é direto, o que vir de pressão ele vai assoprando. No caso dos blowers também não tem um bypass, não tem nada, ele tem a correia, vai subindo rotação, vai subindo pressão. Eles desenvolveram agora aqui nos Estados Unidos um sistema chamado ProCharger, que é um sistema muito mais eficiente, acionado por correia e com uma variação de polias como um sistema CVT, de câmbio CVT, como um câmbio de scooter, de mobilete, que não sei se vocês se lembram da variação de polia da mobilete, por exemplo, que dava para ver aquilo funcionando. Então esse novo sistema de Supercharger, controlado até eletronicamente, você pode ajustar. Você quer mais torque em baixa, então mesmo quando você vai começar a sair, ele já gera pressão no início para você, e aí ele vai fazer uma variação de polia para manter aquela mesma pressão o tempo todo. E no caso do blower, por exemplo, ele não tem como variar. Ele tem uma correia, uma polia constante, ele não vai variar. Ele vai manter aquilo ali, então vai subir na rotação, sobe pressão. Você não limita. Então, vejam vocês, pensem vocês o que seria vantagem ou desvantagem de usar. Mas eu acho que a vantagem do Supercharger, principalmente para a utilização de rua, apesar de ser caro ainda, é um sistema meio caro, mas para a utilização de rua, eu acho que é mais eficiente, porque ele te gera muito torque em baixa, muito mais cedo do que o turbo. Ele não depende de um gás para ganhar velocidade da turbina, porque quando você sai com um carro turbo, normalmente a turbina demora um pouquinho para entrar, e esse delay faz o carro perder um pouquinho na saída, e ele ganha muito em alta. Mas na utilização de rua a gente precisa mais da baixa do que da alta, a gente anda mais em baixa do que em alta. Então o sistema Supercharger, o sistema de blower, como vocês quiserem chamar, ele te proporciona isso, ele te proporciona
o torque baixa muito mais cedo. Você pode fazer um escapamento um pouco mais livre, você pode melhorar um pouco isso, mas na minha opinião, para utilização de rua, para utilização diária, o Supercharger gera muito menos calor do que a turbina. Não afeta tanto a temperatura do óleo como a turbina afeta, porque o óleo, mesmo o óleo que lubrifica o motor, lubrifica a turbina e acaba aquecendo muito. E algumas pessoas não colocam, por exemplo, um radiador de óleo para melhorar isso. E isso também acaba diminuindo a vida útil do motor. Mas eu estou dando algumas informações. Pensem, discutam entre vocês, deixem mensagem. Não sei, deem a opinião de vocês, mas é só para dar uma palhinha sobre como funciona cada sistema. De repente, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais na internet sobre o sistema Supercharger e o ProCharger, que o ProCharger hoje eles estão desenvolvendo alguns modelos agora que é para sair provavelmente nos carros de fábrica, que ele tem essa variação. É um sistema bem interessante, ele tem uma variação de velocidade, vai te gerar pressão que você determinar, por exemplo, um bar de pressão a 1200 RPM, ele vai te gerar um bar de pressão de 1200 RPM até 6000 RPM igual. E isso é uma grande vantagem. Isso é uma grande vantagem, você gera muito menos calor na parte do escapamento, afeta muito menos a temperatura do óleo, enfim, para quem entende de motor e sabe mais ou menos do que eu estou falando, esse é o tipo, essa seria a vantagem do sistema Supercharger, do ProCharger. Mas o Supercharger ainda para mim é uma grande vantagem para a utilização de rua, para a utilização diária. Então fica uma dica aí, galera, para vocês que gostam de esporte a motor, para vocês que gostam de motores, para vocês que gostam de ter mais potência e mais eficiência. Então fica a dica, dá uma pesquisada sobre o ProCharger. Dá uma pesquisada no sistema Supercharger. Vocês podem até pesquisar sobre o jet ski, se vocês quiserem, que usa muito, todos os jet skis mais novos assim usam Supercharger. Então dá lá uma pesquisada, vê como funciona. E é isso aí, galera. Vê o que vocês acham melhor aí, deixa aí seus comentários, divulguem o vídeo e curte aí a página, que eu vou tentar passar mais vídeos, mais informações. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade, falar sobre mais algum assunto, algum tipo de motor ou sistemas desse tipo, eu vou passar mais vídeos sobre isso. Mas deixe seus comentários e curte, compartilha, não esquece não. Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo.